O caixão de Elizabeth II chegou ao Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico, para uma grande homenagem popular à última etapa do longo adeus antes do funeral de Estado e sepultamento em 19 de setembro. Com pontualidade britânica, a comitiva que acompanhava o caixão deixou o Palácio de Buckingham às 2h22 da tarde no horário local. Cavalos puxaram o veículo que carregou o corpo pelas ruas lotadas de Londres, seguido a pé pelo rei Charles III, os irmãos e os filhos William e Harry. O cortejo foi acompanhado por uma banda da Guarda Escocesa e a Banda da Guarda de Granadeiros, que interpretaram as marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn e Chopin. O trajeto de 38 minutos e quase 15 quilômetros foi acompanhado a cada 60 segundos por uma salva de canhão do Hyde Park e pelo som dos sinos do Big Ben, como uma homenagem à monarca mais longeva do Reino Unido. A visitação ao corpo de Elizabeth II vai começar às 5 horas da tarde no horário local, no Westminster Hall, onde os cidadãos vão poder prestar a última homenagem antes do funeral. A inflação voltou a desacelerar em agosto nos Estados Unidos. O motivo foi a queda do preço da gasolina, mas ainda assim permanece muito alta, principalmente devido aos alimentos. A inflação desacelerou em agosto a 8,3% na base anual, contra 8,5% de julho. Os preços sobem há 1 ano e meio nos Estados Unidos e afetam os bolsos das famílias. Após os dados desta terça-feira, o presidente Joe Biden estimou que é preciso mais tempo e determinação para controlar os preços, apesar de ter alcançado progressos, segundo ele. Biden, que fez da inflação sua prioridade econômica, atravessa 2 meses cruciais antes das eleições de meio mandato em novembro. Embora a inflação tenha desacelerado, os números vieram acima do esperado pelos analistas. O mercado voltou a apostar que o Banco Central americano vai aumentar com mais força os juros, o que é ruim para as bolsas. Os principais índices de ações em Nova York fecharam em forte queda nesta terça-feira. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. O diretor da entidade de saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico da OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto, para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes. Militares colombianos capturaram 6 brasileiros que extraíam ouro ilegalmente na floresta amazônica, usando 4 dragas que foram destruídas. A operação foi realizada no âmbito da ofensiva ordenada pelo presidente Gustavo Petro. Desde o final de agosto, as forças militares destruíram 12 máquinas, entre elas 4 que foram localizadas nas últimas horas nas imediações do rio Pureté, no departamento colombiano do Amazonas, no extremo sul da Colômbia, na fronteira com o Brasil. O comandante da 6ª Divisão do Exército, General Galindo, afirmou que os brasileiros detidos aparentemente estariam a serviço do grupo armado Comandos de La Frontera, uma organização formada por ex-guerrilheiros e paramilitares. O garimpo ilegal e o narcotráfico são atividades que sustentam os grupos armados que desafiam o Estado colombiano há décadas. Até mesmo estudos independentes apontam que a extração clandestina de ouro e outros minerais rende mais recursos do que a produção e o tráfico de cocaína.